Boa noite, amigos internautas da nossa página TESF Policlínica. Estamos aqui em mais um programa Saúde de Verdade. Hoje estamos com uma convidada especial, nossa nutricionista Gisele França. Vai dar altas dicas para a gente hoje sobre como se alimentar, hábitos saudáveis, algumas coisas, alguns mitos que estão acontecendo na internet aí, dieta vegana, dieta não vegana, vegetariana, low carb, algumas coisas nesse sentido. A gente vai bater um papão com ela aqui agora. Sou Alessandro Santoro, sou cirurgião de coluna, mas nós estamos aí nesse início desse nosso programa em tentar fazer com que a gente apresente uma medicina um pouquinho mais diferente, não um pouquinho mais a mesma, né? Fazer uma medicina voltada para saúde e hábitos saudáveis em relação a... Gi, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo boa bem? Noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Saúde de Verdade. Como o próprio doutor Alessandro colocou, a gente vai tentar hoje explanar vários temas aqui que são importantes e que estão em relevância hoje aí no mundo da alimentação, no mundo fitness, e que, na verdade, causam muitas dúvidas para vocês que nos acompanham e para várias pessoas, na verdade, que estão aí vendidos em sua maior parte sobre essa questão de alimentação saudável ou não. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele França, eu atuo como nutricionista lá na Clínica TESF, sou especialista no emagrecimento eficiente, especialista também na nutrição esportiva, sempre focado na qualidade de vida e na educação nutricional dos pacientes. Isso aí. Sejam muito bem-vindos. Muito bom. Hoje vamos bater um papinho aqui sobre a gente começar sobre falar algumas coisas sobre hábitos alimentares. Hoje a gente tem muita coisa acontecendo, falando sobre algumas coisas aí. Uma das coisas importantes que a gente tem hoje no Brasil é que 40% dos brasileiros hoje apresentam uma alimentação gordurosa. O que seria isso? Uma alimentação com muito volume de gordura. Nós temos algumas gorduras boas, gorduras saturadas, gorduras insaturadas, umas que fazem mal, outras que fazem bem. Algumas coisas estão caindo no mercado hoje em relação do uso de carboidrato, o aumento de uso de gordura nas alimentações. Então, gostaria de bater esse papinho com você, Gi. Me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, essa questão aí de gordura, graças a Deus, ela vem trazendo pra gente uma possibilidade de incluir alimentos saudáveis na nossa alimentação através de gorduras, né? Que hoje, na verdade, a gente tem essa opção e, consequentemente, essa opção ela nos traz todo esse acervo benéfico para a nossa saúde cardiovascular, a saúde do nosso coração, a saúde do nosso corpo de uma forma geral. Então, a gente encontra aí muitas opções que a gente pode adotar e incluir na nossa alimentação para iniciar, pelo menos, uma prática de uma alimentação mais equilibrada e com mais benefícios à nossa saúde. Isso aí. Na verdade é o seguinte, a gente fica um pouco preocupado em relação às gorduras, na verdade. Então a gente tem as gorduras boas que a gente pode ser usado. Abacate, azeite, as leguminosas, algumas são gorduras que a gente considera gorduras insaturadas e que a gente pode usar na nossa alimentação como fonte de energia para o nosso corpo. Alguns trabalhos hoje na medicina, e principalmente na parte de nutrologia, né, nutricionistas, estão hoje caindo por terra. E o grande vilão hoje que está vindo a se comentar são os carboidratos, né? Exatamente. Então, as questões das esteatoses hepáticas, dos volumes grandes de alterações de diabetes, o índice diabético aumentando, tudo isso tem hoje um grande volume. Então, antigamente tinha um trabalho que se mostrava, na verdade, que o colesterol era o grande vilão da nossa alimentação, e hoje a gente está começando a descobrir que não é bem assim, né? Exatamente. Tem um trabalho que a gente que apresentaram recentemente, onde 70% da população que acaba infartando tem colesterol normal. Pois é. Então, diante disso, o que a gente tem? Que as alimentações estão mudando e nós temos que começar a direcionar um pouquinho melhor esse nosso novo método, vamos dizer assim, tentando levar sempre para uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, e a gente tentar tirar alguns paradoxos, alguns dogmas que a gente tinha de princípios anteriormente, né? E a gente começar a mudar isso aí. Inclusive, a gente estava comentando hoje, mais cedo, justamente que 80% da nossa população brasileira tem uma alimentação, gostaria de ter uma alimentação saudável, mas não consegue.
Exatamente. E por que acontece, na verdade, isso, Gi? O que você acha? Por que hoje, eu quero ter uma alimentação saudável e não consigo? Por que eu não consigo fazer uma alimentação saudável? Na verdade, assim, aproveitando um pouquinho, voltando um pouquinho antes do que você falou, hoje as pessoas, elas têm um acervo muito grande de alimentos que são saudáveis, que na verdade evoluíram aí de anos, né? E que, lógico, eles podem ser saudáveis ou benéficos. Aí, digamos que você precisa saber exatamente a escolha certa a fazer. E esse é um dos primeiros passos para que você possa iniciar o processo de alimentação saudável. Como o doutor Alessandro colocou, a questão dos carboidratos. A gente, na verdade, tem hoje eles como, digamos que, vilões da nossa alimentação. Mas será que realmente são vilões? Não necessariamente, até mesmo porque os carboidratos são macronutrientes, como as proteínas e as gorduras boas, e eles, na verdade, cada um tem o substrato necessário, ou seja, a fonte necessária para que você possa ter uma energia, para que você possa, na verdade, construir a estrutura adequada do seu corpo, além de, na verdade, ter também todos os minerais e vitaminas que são necessárias para você suprir todo esse processo. Então, é saber escolher o alimento e, na verdade, não ter medo de comer comida de verdade. Né, que hoje a gente tem também muito mascarado aí por conta de vários produtos industrializados que nós temos e também de uma grande variedade que nós temos, aí fica um pouco confusa toda essa questão. Mas a principal medida é comer comida de verdade. Então, se a gente voltar também lá uns anos atrás, por que os nossos avós eram mais fortes? Por que na verdade, os nossos tios são mais fortes? Porque eles se alimentavam com comida de verdade, arroz, feijão, carne, frango, e tudo lá colhido na hora, fresquinho, tudo na verdade sem conservantes, sem agrotóxicos, e fazia com que a alimentação fosse mais saudável. E hoje, na verdade, a gente já encontra isso bem destoado e rico, na verdade, em conservantes, em coisas que acabam prejudicando a nossa saúde e fazendo com que a gente perca todo o foco, ou até mesmo procurando fazer uma alimentação saudável, mas encontrando certas dificuldades nesse caminho aí que é árduo em alguns momentos. Gi, é o seguinte, vieram uma pergunta agora aqui pra gente, que a gente estava conversando sobre as gorduras, né? Sim. Então, o que acontece? Como você comentou com a gente, o carboidrato, na verdade, é a fonte de energia do nosso corpo. E hoje a gente começou a observar que, na verdade, a grande caminho está uma tendência, vamos dizer assim, no mercado, que nós usamos as gorduras boas como fonte de energia no organismo. Então, o que seria uma gordura boa, na verdade? O que seria assim? Então, hoje, o abacate, o azeite, o ovo, as leguminosas, como eu citei, são capacidades para a gente fazer com que a gente melhore a nossa capacidade de alimentação do nosso corpo. Sim, não é isso? Exatamente. Me explica um pouquinho mais sobre essas gorduras e como é que a gente pode implementar isso a partir do momento que a gente começar a se alimentar um pouco melhor, porque, vou comer abacate todo dia, vou fazer ovo, ovo, ele foi um grande vilão ultimamente, agora o ovo pode comer todo dia. Então, a gente conseguir fazer isso... Exatamente. Dá um toque pra gente, Gi. Na verdade, a gente não fala somente de gorduras. Gorduras, a gente tem hoje 3 tipos de gorduras, que são as gorduras saturadas, as insaturadas e as gorduras trans, que ainda existe ainda no mercado em alguns alimentos. Então, qual, na verdade, nós devemos ingerir? São as gorduras insaturadas, que são as poli e as monoinsaturadas, onde a gente encontra no abacate, a gente encontra no ovo, a gente encontra nas oleaginosas. A gente também encontra hoje muito em evidência através do ômega 3, que muitas pessoas hoje estão utilizando, e ele traz, de fato, benefícios que são irreparáveis para a nossa saúde. E não somente de gorduras. Hoje, na verdade, o nosso organismo, ele necessita de todos os macronutrientes, como eu comentei um pouquinho anteriormente, que são as gorduras, que são as proteínas, sim, que são os carboidratos. Então, a composição, o passo ideal, ou digamos que a forma ideal de você compor uma alimentação é que você equilibre todos esses macronutrientes. E de que forma que você vai equilibrar todos esses macronutrientes? É lógico que a orientação de um nutricionista que esteja capacitado a te dar esse suporte vai te trazer, logicamente, que todo um processo onde você consiga compor essa alimentação. Porém, entendam que ter essa alimentação composta por esses nutrientes vai fazer com que você tenha todo o processo metabólico, ou seja, fazer com que você, na verdade, realize todas as suas atividades habituais de forma adequada e mantenha o seu gasto de energia diário durante o seu repouso de sono e repor as energias necessárias aí ao longo da sua vida diária.
necessariamente. Exatamente. Gi, a gente tem algumas perguntas aqui, ó. A Grazi, boa noite, Grazi, amiga nossa lá da TESF. Oi, Grazi. Tudo bem? Chegou comentar com a gente aqui agora se ela está querendo trocar o óleo de cozinha dela para gordura de porco, como usado antigamente. O que você acha disso, Gi? Não recomendo, até mesmo porque a gordura de porco, ela é uma gordura saturada, e as gorduras saturadas, elas podem, de alguma forma, propiciar o aumento de triglicérides, que propiciam um aumento que na verdade pode associar, na verdade, a questão da aterosclerose, e você pode ter toda a questão de infarto e tudo mais. O doutor Alessandro, como médico, pode colocar muito melhor essa questão aqui, mas eu não recomendo. O ideal é você trocar, na verdade, o seu óleo de cozinha, o óleo refinado, que é o óleo de canola, o óleo de girassol, que já foi considerado, inclusive, muito saudável, por azeite. Azeite extra virgem, azeite de oliva. Geralmente, azeite de oliva para preparar, porque mesmo em altas temperaturas ele não vai degradar. E o azeite extra virgem para você preparar suas refeições, temperar sua saladinha e tudo mais. Por quê? Ele vai manter as gorduras principais, que são os ácidos graxos poliinsaturados lá, para que você possa ter todo o suporte necessário e se alimentar com um alimento com qualidade. Já que a gente está falando disso, Gi, vamos lá. Seguinte, vamos fazer um bate-bola para a gente entender uma coisa. Ser saudável é ser fitness? Não necessariamente, né? Ser saudável é você praticar uma alimentação equilibrada. Agora, ser fitness, na verdade, ele vem de encontro aí a vários fatores que é associados, lógico, a não só a alimentação, que é importante, mas a uma atividade física, a adotar isso como prática. Você não precisa adotar isso como prática e ser fitness. Você pode ter uma vida saudável, se alimentando de uma forma adequada, associando, logicamente, isso à prática de alguma atividade. Mas a primeira pergunta, eu preciso ir à academia? Não. Você pode, por exemplo, andar no quarteirão da sua casa, você pode, por exemplo, andar no parque perto da sua casa, você pode, por exemplo, fazer uma atividade em casa hoje, que a internet ela propicia esse benefício de trazer várias informações e vários meios de você ter essa interação. Então, você pode ter uma vida saudável em casa, você pode ter uma vida saudável no seu ambiente de trabalho. Existem vários fatores que te levam a ter uma vida saudável. Basta você querer dar o primeiro passo para que você inicie todo esse processo. Exatamente. Uma coisa, só um dado para a gente é o seguinte. O mercado de alimento saudável no Brasil cresceu em 98% em 2009 e 2014. E na verdade, tudo isso começou há um tempo atrás com um médico chamado Steve Bartman, que ele escreveu um livro nos Estados Unidos, Viciados em Comidas Saudáveis. E começou uma febre no Brasil, um nome esquisito, chamado ortorexia nervosa. Né? O que na verdade é isso? A ortorexia nervosa, o que é? O paciente começa a ficar vidrado e viciado, que nada mais é do que, se a gente pensar em vícios, acaba fugindo um pouco da nossa saúde de verdade. E o paciente começa a ver rótulos, a ficar preocupado com a alimentação, e ele começa a deixar até mesmo de ser uma pessoa sociável. Não deixa de ir no jantar, não deixa de encontrar de amigos. Por quê? Não, vai chegar lá, a comida que está lá não é que eu gosto. E não vou comer. Então não vou. Então não tem jeito. Então isso é uma coisa, é um vício, e não podemos colocar isso como uma coisa mais saudável, né? Porque a pessoa fica completamente bitolada e só comendo aqueles alimentos que não são legais. Então a gente tem um pouco de cuidado e tem que ter um meio termo em relação a essas coisas aí. E realmente, nossa amiga Luciana aqui comentando, e hábito saudável não é hábito barato. As alimentações para você conseguir, em vez de comprar uma margarina, comprar uma manteiga, as coisas começam, os óleos canola, você passar por um azeite, você tem um aumento aí de 20%, 30% nos custos em relação a essas coisas, né? Exatamente, mas só aproveitando esse gancho, alimentos saudáveis, eles na verdade, como eu falei, são comidas de verdade. Então, ao invés de você, por exemplo, ir ao mercado e optar, por exemplo, por comprar um pão que tenha lá 12 grãos, você pode, ao invés de comprar o pão que tem 12 grãos, comer a mandioca que você compra na feira por R$ 2,50 o quilo. 2,50 não sei, mas é mais ou menos muito mais barato e ter uma opção mais saudável. Então é saber escolher o alimento. Então, a partir do momento que você
tem essa consciência de optar por alimentos mais saudáveis, é optar por alimentos que, na verdade, são conservados de uma forma mais saudável, que vem, por exemplo, lá da roça, que é cultivado no plantio, como, por exemplo, as frutas, legumes e verduras. Optar por isso. É que hoje, infelizmente, as pessoas têm o hábito de comer pão, as pessoas, infelizmente, têm o hábito de ir ao fast food, infelizmente, têm hábitos que, na verdade, não são práticas saudáveis e que as levam a um caminho de obesidade, que as levam a um caminho de diabetes, de esteatose hepática. Exatamente. Então, é saber escolher e colocar à sua frente. Então, alimento é caro? Não. Depende do que você vai escolher para que você possa iniciar esse processo de uma vida saudável. Então, saiba, vá à feira. É uma coisa que eu sempre recomendo. Não tenha medo de ir à feira. Ah, mas eu não tenho tempo de ir à feira. O mercado, toda quarta-feira, tem lá a feira livre. Vá no mercado de quarta-feira. Lá você vai encontrar alimentos que são saudáveis e naturais e que você pode compor uma alimentação equilibrada. Como no programa passado, a gente falou sobre as atividades físicas, né? E o próprio nosso educador físico, Marco, comentou com a gente a questão de você começar a ter hábitos saudáveis e fazer uma atividade física, é questão de tempo. Exatamente. Então isso hoje em dia na alimentação também vem tomando um pouquinho de tempo das pessoas. Ah, eu não consigo almoçar direito, eu não consigo jantar direito no café da manhã. E direciona para o famoso fast food, né? Então nós estamos ao aumento da população brasileira chegando à obesidade, em mais de 80% dos brasileiros tendo uma capacidade de aumento de peso, e isso levando também a quê? Desenvolvendo as crianças com hábito de fast food. Hoje nós temos uma sociedade um pouquinho mais imediatista, onde nossos filhos, eu quero para amanhã, né, as coisas, e aí você vai lá e já compra um McDonald's, já compra um biscoito, entrega na mão, que tem gordura trans e acaba gerando uma vida não saudável, vindo diretamente de hábitos familiares que não são legais. Isso é uma coisa importante. Gi, me conta uma coisa, shake, whey, substituição de refeição, o que você me diz sobre isso? Dá pra gente substituir? Não dá? Bom, como é na que verdade, nessa correria nossa? E aí? Existe uma diferença hoje entre shake, que a gente tem hoje várias indústrias que produzem, e suplementos alimentares, que também são indústrias, digamos que separadas aí. E cada um tem uma finalidade. Geralmente os shakes que a gente encontra no mercado, que já são prontos, que na verdade você só coloca lá com água e bate, eles te prometem muitas coisas. Eles te prometem vitaminas, milagres, minerais. Né? Milagres. Exatamente. Além de vitaminas, minerais e fibras solúveis, eles te prometem também o milagre de emagrecer. Você emagrece? Claro que você emagrece, porque você vai restringir um suporte energético da sua alimentação. Sim. Porém, qual que vai ser a consequência? Existem estudos e fatores aí que mostram que você, com o tempo utilizando, você pode ter algum problema renal, hepático, fora outros N problemas que você pode ter aí do seu corpo em resposta a algo que na verdade não é legal. Suplementos alimentares a gente utiliza sim em momentos necessários. Por quê? Suplementos são, na verdade, digamos que a extração do componente principal do alimento, como por exemplo o whey protein, ele é a extração, por exemplo, do componente principal das proteínas que a gente encontra na alimentação. Em que momento a gente utiliza os suplementos? Em pacientes que necessitam de um aporte de calorias maior, geralmente para ganho de massa ou geralmente por conta de alguma doença metabólica, ou consequentemente para atletas. Em consultório hoje, atletas, eles na verdade precisam de um suporte que a gente não consegue através da alimentação fazer com que ele se alimente de uma forma adequada. Ou seja, dando o suporte calórico, então a gente acaba suplementando e dando a ele este suporte com qualidade. Suplementos alimentares, eles têm lá um aporte necessário de energia para que você possa compor a alimentação, não são iguais a shakes. Então, que fique bem claro isso para vocês aqui. Gi, vamos entrar em algumas coisas de moda que está entrando hoje aí. Então, dieta vegana, dieta vegetariana, são melhores, são piores, são diferentes? O que nossa nutricionista comenta sobre isso, por favor? É a mesma coisa? Não, na verdade, hoje, na verdade, a moda da vez é a dieta vegetariana e a dieta vegana. O que seria vegetarianismo e veganismo? É onde a pessoa introduz os alimentos que são geralmente fontes de sais minerais e vitaminas, e em alguns momentos carboidratos aí, para compor a alimentação e excluem toda a parte proteica dela.
no caso do veganismo, eles não comem nenhum tipo de proteína. Então, eu não como, por exemplo, a carne que foi feita do abate lá do abatedouro, eu não como, por exemplo, a galinha porque mataram a galinha da granja, eu não como ovo porque o ovo provém da galinha, assim sucessivamente a gente tem com os derivados. E então, ele traz proteína da onde? Exatamente. E proteína vem da onde? Exatamente. E aí? Assim, entendam que alimentos, eles compõem, claro, suporte, e eles podem sim ter alguns substratos como proteína. Uns em alto valor biológico, como as carnes e os lácteos, e outros em menor valor biológico, como por exemplo o grão de bico, ou por exemplo a castanha do Pará. Tem uma quantidade de proteína, porém menor. Nesses pacientes especificamente veganos, lógico que moda a gente sempre vai ouvir muito falar, a pessoa seguindo, vamos seguir, só que elas não sabem de qualquer forma qual que é o risco de todo esse processo. Não é somente virar um vegano, não quero mais parar de comer, é ter a consciência de que você pode não ter o substrato adequado e começar a ter carências importantes. Sim. Então, às vezes a gente ouve muito, eu tô perdendo meu cabelo, minhas unhas estão ficando fracas, eu tô ficando doente, mas por quê? Porque você está deixando de comer proteínas que fazem parte diretamente da sua parte estrutural, que dão esse substrato, e não está repondo isso. E de que forma a gente repõe? Geralmente, para pacientes veganos que tiram a proteína da alimentação, eles precisam ter suporte de vitaminas, inclusive a vitamina B12, que ela vem na verdade, sendo disponibilizada por proteínas de alto valor biológico. Então, se a gente não tem esse suporte, a gente pode ter carências. Então, é tomar cuidado. É excelente você comer legumes, frutas e verduras e compor essa alimentação de uma forma equilibrada. É possível, sim. Inclusive, existem suplementos hoje que são whey protein, que tem aí a extração de ervilha, de arroz, e que trazem todo esse suporte para que você possa compor essa alimentação. Então, é saber equilibrar e sempre procurar o auxílio de um profissional, para que ele te oriente da forma adequada para que você tenha todo o substrato necessário. E falando do vegetarianismo, são pessoas que, na verdade, às vezes deixam de comer, por exemplo, eu não vou deixar de comer, por exemplo, hoje eu não quero comer carne, mas eu vou continuar comendo ovo. Então, esse é o vegetariano, ele ainda inclui um tipo de proteína, porém, digamos que não seja direto do abate lá, que eu não quero comer... Peixe, por exemplo? Peixe, por exemplo, depende. Vegano come? Vegano não. E vegetariano come? Vegetariano pode comer. Algum deles pode comer, depende de cada um que vai fazer isso aí. Exatamente. Né? Então essa é a diferença. E claro que cada um tem uma consequência. Sempre entendam de que dietas, né, que não entram nessa parte de vegetarianismo nem veganismo, elas têm as suas consequências, bem como também vegetarianismo e veganismo. Então, sempre que você for ingressar em qualquer processo ingresse sendo orientado por um profissional. Sim, eu vou dar uma pincelada. Outra coisa. Gi, me fala uma coisa. Dieta low carbo, dieta zero carbo, dieta paleolítica, que é outra dieta da moda, né? Vamos dizer assim. Todas elas, como todo mundo falando sobre isso. Não, porque eu não faço low carb, porque eu faço dieta... Dá uma pincelada pra gente, Gi. Conta pra gente o que a gente pode seguir aí e não cair nos contos do nos vigário. meandros da internet aí, começar a procurar coisa que a gente não sabe. Na verdade, a dieta low carb, ela veio com força e ela tem todo um propósito aí de reduzir o carboidrato em momentos específicos ou ao longo do dia e te dar o substrato através de carboidratos com baixo índice glicêmico também. Ou seja, carboidrato, gente, entendam novamente, ele não é vilão, ele vem somente para complementar, ele é um alimento saudável. Basta você escolher o carboidrato ideal para você consumir. Por exemplo, eu vou comer um pãozinho à noite? Pãozinho francês? Não vou comer um pãozinho francês à noite porque ele não tem necessidade de ser ingerido à noite porque você vai ter uma energia além do que você precisa. Mas eu posso, por exemplo, comer um pãozinho francês de manhã? Posso, e por que eu não poderia? Sim. Né? Mas já me falaram que o pão integral é melhor do que o pão francês. Sim, ele é melhor porque ele tem mais fibra e ele vai liberar uma energia gradativa a você. Porém, você também deve comê-lo. Né? Então, assim, é saber compor. E a dieta low carb, ela vem justamente para isso, para poder te ensinar a compor. Então, você vai ter todos os alimentos, só que em níveis reduzidos. Geralmente, mais proteínas, Sim. com nível reduzido de carboidrato. Vou te interromper só um minutinho. Você comentou um negócio que vai gerar dúvida e vai começar todo mundo a comentar sobre isso. O que é um alimento com baixo índice glicêmico? É um alimento que tem uma liberação de glicemia no nosso corpo
menor. Sim. Quando, na verdade, fazemos alimentos, a ingestão de alimentos com carboidrato, eles tendem a ser metabolizados pelo organismo e serem transformados em glicose. Glicose é a energia que o nosso organismo tem de absorver para que você possa fazer todas as suas atividades. Em alguns momentos vocês já devem ter passado por um momento de hipoglicemia, que é quando você se sente trêmulo, às vezes você fica com a visão turva, escura. Existem pessoas que até desmaiam por hipoglicemia, falta de carboidrato. Então, quando você ingere o carboidrato, o seu organismo ele metaboliza, ele reserva essa energia lá no fígado e no músculo para que você possa ter todo esse processo aí de atividades normais. Então, qual que é o índice glicêmico? É quando você ingere um alimento e que ele vai ter uma liberação pequenininha dessa glicose. Então ele vai liberar aos poucos para que você possa absorver aos poucos e consequentemente fazer com que o seu organismo entenda de que aquela energia que está vindo, ela está vindo na medida do possível. É que nem, por exemplo, se eu coloco água com tudo aqui, o que vai acontecer? Sim, vai transbordar. Sim. Agora, se eu coloco água aos poucos dentro do copo, eu vou beber a água, ela não vai transbordar e vai dar tudo certo. É a mesma coisa com o nosso organismo. Ele é inteligente, ele sabe funcionar da forma adequada. É só a gente dar o substrato adequado para ele. Na verdade, o que a gente acaba falando sobre algumas coisas, só dar uma pincelada sobre isso, e assim, o uso da alimentação com baixo índice glicêmico é que você não passa fome, né? Exatamente. Você não acaba fazendo picos de glicemia e você acaba tendo uma dieta mais controlada, né? E é só importante colocar esse ponto que hoje as dietas com baixo índice glicêmico, inclusive, elas têm sido usadas por diabéticos, né? Justamente por conta dessa liberação gradativa que a gente tem de baixos picos de glicose no organismo, e para diabéticos isso é fundamental para manter a glicemia e evitar processos que são degradantes para ele e para as atividades deles diárias. Paleolítica. Entra a mesma coisa? Entra o mesmo conceito, um pouco diferente? O que na verdade, a dieta paleo, ela vem, digamos que o nome já diz, né? Lá da era paleolítica, da época das cavernas. Então, a gente tem todo esse processo aí digamos que fomentado. Por quê? Se a gente, lógico, que parar para comer tudo que vem, digamos que direto da terra, a gente não vai caçar porque até mesmo a gente não tem como fazer isso porque já vem pronto. Mas se tivesse essa possibilidade, por que não? É um alimento mais saudável. Você, digamos que, ir em busca de um alimento que tenha um substrato mais saudável, que tenha um preparo mais saudável. Legumes, verduras, carnes, sim, por que não? Mas de uma forma mais saudável a produção. E a gente também entra de encontro aí, vem batendo muito forte na questão das dietas cetogênicas. Sim. Que hoje a galera nossa, não quero comer carboidrato, eu vou comer gordura carne, gordura. Sim. Você pode sim ter perda de peso? Sim, claro, pode ter perda de peso. Só que qual que é a consequência de tudo isso? O organismo ele é inteligente. Então, como eu falei, volto a repetir, ele precisa de todos os nutrientes para que ele possa manter a sua vida diária normal, o seu sono normal. Então, se você, por exemplo, tira bruscamente alguma coisa que demande energia, ele vai consumir uma energia de outras fontes, como, por exemplo, as gordurinhas lá que a gente às vezes reclama na barriga, no bumbum, principalmente mulher, né? Porém, isso, em algum momento, ele vai entrar num platô que a gente fala. Ou seja, ele vai parar de funcionar, ele vai falar assim, poxa, peraí, eu já me acostumei com isso mesmo, pra mim tá bom. O organismo, ele se adapta ao que você dá pra ele. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, elas iniciam esses processos e elas acabam entrando nesse platô. Por quê? Porque o organismo entende de que aquilo pra ele tá bom e para. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. Existem sim dietas cetogênicas que a gente adota, inclusive em consultório, inclusive com pacientes, porém em momentos específicos e em momentos dando outros substratos e outros suplementos, às vezes, que são necessários para compor toda a alimentação. Então, que fique isso bem claro, que não é simplesmente começar um processo. Sempre tem a consciência de ser orientado por um profissional, que faz toda a diferença. Gi, mais uma que todo mundo agora quer fazer, o tal do jejum intermitente. A gente ficando aí 24 horas sem comer, e aí vai começar a fazer uma atividade física ou não, faz jejum 3 vezes por semana, 12, 16, 14, tem vários ciclos que a gente fala sobre isso, né? Tem acontecendo hoje. Exatamente. Né? E tem alguns patamares, assim, platôs que a gente, vamos falar assim, que possa fazer ou não. Conta um pouquinho pra gente. Olha, particularmente falando sobre a questão do jejum intermitente, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa.
Existem, lógico, que pessoas que são contra o jejum e tem pessoas que são a favor do jejum. Eu acho que depende muito do seu hábito, de como que você, na verdade, lida com essa rotina para introduzi-la na sua vida diária. É correto você fazer o jejum? Cronologicamente, não. Porque o seu organismo, ele é inteligente, como eu já falei aqui, volto a repetir, e ele nasceu para que você durma bem, que você acorde e que os hormônios sejam produzidos adequadamente para que você sinta fome, para que você se sinta saciado. Então, consequentemente, o que acontece? Quando você acaba, na verdade, fazendo com que outra rotina seja adotada nesse processo, o seu organismo ele pode se adaptar. E às vezes o que acontece? Aquela pessoa que vive fazendo o jejum vai falar assim, poxa, mas eu fiz o jejum, no começo eu perdi lá 3, 4 quilos e agora eu não perdi mais. Entra em platô, né? Entra em platô. Porque Explica o seu organismo é inteligente. Ele acaba utilizando essa energia em um determinado momento. Então ele vai até um caminho, ele segue daqui até aqui. Ele para ali, ele fala assim, eu acho que tá bom. Pra mim, como organismo, eu vou conseguir andar e pra mim aqui tá ótimo. Sim. Eu vou continuar consumindo aquela energia basal que a gente fala, que é o mínimo de energia, e pra mim tá suficiente. Então, as pessoas precisam entender de que existem métodos, como o jejum intermitente, como a dieta cetogênica, a low carb, várias dietas que a gente adota, mas em momentos estratégicos, justamente para que o paciente atinja o objetivo dele, mas com qualidade. Entendam que atingir o objetivo sempre deve ser com qualidade, sempre deve ser agradável. O que eu ouço muito, só puxando mais um pouquinho desse gancho sendo rápida aqui, sim. Dieta, mas eu preciso fazer essa dieta, mas eu não quero fazer essa dieta, poxa, mas eu vou ter que deixar de comer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Não! Você precisa entender de que uma alimentação ela precisa ser equilibrada. Não só na parte de nutrientes que você dispõe de uma alimentação, mas também nas quantidades. Então não adianta, por exemplo, você comer 2 colheres de arroz integral com 30 gramas de salmão, achando que isso é suficiente, porque uma hora o seu organismo vai se adaptar àquela quantidade e você vai entrar no platô, vai parar. Então assim, entenda de que você gasta lá 2.000 calorias por dia fazendo atividade ou não, mas que você tem que repor essa energia para ele poder trabalhar bem, para ele poder criar músculo, para ele poder perder gordura, para ele poder fazer você respirar, para ele poder fazer todo o processo que ele necessita. Então tenham essa consciência, não adianta reduzir, restringir drasticamente qualquer alimento, porque você pode até perder, mas vai ter uma hora que você não vai conseguir mais. Aí a gente sempre recebe aquela pessoa, poxa, já fazem 3 anos que eu faço dieta, eu nunca emagreço. Aí quando você começa a introduzir alimento, mas eu vou comer tudo isso? Engraçado que a pessoa perde peso. É lógico, é um milagre. Exatamente. Gente, só para lembrar, nós estamos aqui no nosso programa, 3º programa nosso da série, Saúde de Verdade. Estou aqui com a Gisele, nossa nutricionista, batendo um papo aqui, tirando algumas poeiras em cima dessas dietas aí, do que significa algumas coisas, algumas dúvidas de nossos amigos e internautas aí. Não vamos conseguir responder de todo mundo, mas algumas coisas a gente vai dar uma pincelada aqui. Pode ter certeza que nossa produção vai respondendo para todo mundo aí, porque o tempo nosso é meio escasso e a gente precisa tocar o barco para frente. Gi, quero começar a fazer uma dieta, quero emagrecer. Como é que você me orienta? Como é que eu posso começar? Eu escolho uma dieta, posso fazer a dieta do meu amigo que está do meu lado? A minha vizinha fez aquela dieta ali, posso seguir? Ou como é que você acha? O que a gente tem que fazer? Dá uma dica pra gente. Primeiro passo para você começar uma alimentação saudável é você querer fazer isso, tá? Não adianta você querer seguir a sua vizinha, querer seguir a blogueira da moda, querer seguir todo mundo que faz uma alimentação equilibrada por empolgação, por imediatismo. Sim. Você precisa querer e ter a consciência de que isso será benéfico para você. E não somente buscar isso em momentos pontuais. Por exemplo, eu fui ao médico e descobri que eu estava com meu diabetes alto. Ou fui ao médico e descobri que eu estava com meu colesterol, meus triglicéridos elevado. Sim. Não é somente nesses momentos. Ou quando te incomoda fisicamente, quando você está com aquela gordurinha. É querer entender que aquilo é um benefício para você. Entender que a alimentação ela é um remédio. Sim. A partir daí, é como eu falei. Segundo ponto, comer comida de verdade. Mas será que eu posso misturar arroz e feijão? Pode, por que não? É o alimento mais completo que existe, é uma alimentação mais completa. Eu posso comer carne? Pode. Opte pelas carnes mais magras, como por exemplo o patinho, que é barato, o filé mignon nem tanto, mas é uma carne mais magra. Opte por exemplo, peito de frango, o ovo, que antigamente era considerado como vilão e hoje ele é considerado um dos alimentos mais completos
com índice de alto valor biológico aí, sim, e que todo mundo adota, e que todo mundo adora, e é barato, e você consegue comprar uma cartela por R$10. Exatamente. Então, assim, além disso, compor legumes, frutas, verduras sem medo. Ah, mas eu comer carboidrato eu vou engordar? Você não vai engordar, desde que você coma adequadamente. Claro que se você procurar a orientação de um profissional, ele vai te dar exatamente as quantidades que você precisa ingerir de acordo com as suas necessidades energéticas. Então, o terceiro passo é buscar um nutricionista que te oriente dessa forma e te dê o caminho certo a seguir. Não é seguir a dieta da blogueira e nem seguir a dieta da moda. Não necessariamente virar vegano ou vegetariano. É seguir a orientação de um profissional que estudou para isso e que te dá todo o suporte que você vai precisar, e você com certeza vai conseguir chegar no seu objetivo, em principal com qualidade e estando saudável. Gi, só uma coisinha que pintou aqui, uma pergunta aqui, que é a última que a gente vai fazer aqui, porque nosso tempo está... Eu não estou conseguindo ver. É o seguinte, antigamente não tinha isso, mas tudo agora tá... Outra coisa da moda é, eu sou alérgico à lactose, gluten free, não uso mais glúten, e essas coisas que estão acontecendo hoje no mercado, todo mundo falando sobre isso, né? Exatamente. Quer dizer, ninguém era alérgico à lactose anteriormente, hoje tem um monte de gente alérgica ao glúten, alérgica à lactose, não faz, não usa, opção de cada um, mas a gente precisa dar um toque sobre isso, né? Porque a alimentação não mudou tanto assim e continuavam tendo glúten e tendo lactose e as pessoas não eram tão alérgicas, né? Exatamente. É que, lógico, que antigamente nós tínhamos o processo feito do pão, inclusive do leite, a gente tomava o leite mais fresco, a gente comia, por exemplo, o pão caseiro, ou, logicamente, alimentos, nós fazíamos a ingestão dele menos processados. Então, aquilo, logicamente, que era um substrato até que saudável. Sim. Hoje, por conta de toda a gama de processamento desses produtos, tanto do pão quanto da lactose, que existem as enzimas aí, a proteína, desculpa, o glúten, e no caso da lactose, do leite à lactose, sim, eles na verdade hoje causam uma extrema inflamação. Processo inflamatório. Um processo inflamatório no intestino. E sim, isso pode gerar desencadear aí um processo de não conseguir perder peso, de na verdade inflamar células que são importantes aí, onde você adquire mais gordura, mais celulite. Então, você deve não comer? Não necessariamente. Como eu falei, sempre tem que ser tudo muito bem equilibrado e acompanhado por um profissional. Eu quero comer leite? Vai tomar leite. Pode tomar. É um hábito seu? Desde que seja equilibrado. Ah, mas eu quero comer pão. Posso? Claro que você pode. Ninguém falou que você não podia comer o pão. Existem evidências que mostram que não é tão saudável, mas eu posso comer. Eu adoro pão. Pode comer? Pode, com moderação. Sempre com moderação. Entendam de que planejamento alimentar, ele precisa ser agradável e tem que ser gradativo. Você precisa fazer as coisas gradativas. Não é querer de um dia para a noite, eu quero emagrecer, quero o corpo da blogueira da moda. Não. É ter a consciência de que tudo na vida você vai andando de passo a passo. É aquele tal negócio, de grão em grão a galinha enche o papo. Nesse caso, de grão em grão, você vai perdendo as gordurinhas. Mas é com calma e com qualidade, principalmente. Porque você precisa entender de que perder não perder é ganhar. Então, perca com saúde, perca com qualidade, para que você não retome isso mais pra frente. E não fique, na verdade, doente ou, sei lá, passe por algum tipo de restrição importante que vai, com certeza, gerar um choque no seu organismo. Maravilha. Gente, é o seguinte, nosso tempo está se esgotando aqui, nós temos um monte de amigos, um monte de perguntas aqui em cima do que a gente está falando. Nossa produção aqui está pedindo para a gente encerrar o nosso bate-papo. Vai acabar. Né? Foi muito legal, mas acho que seria legal a gente dar... Espero ter contribuído com vocês. Na verdade, estou aqui tentando substituir o nosso âncora, o Dr. Luiz Eduardo Polon, que é o nosso estrela, né? Que virá no nosso grupo depois da próxima vez, no próximo intervalo. Fez falta hoje aqui, com certeza, faz parte dessa equipe. Sempre. Com certeza vai estar aqui conversando com o próximo. E no próximo programa, dia 23 de novembro, Dr. Luiz Polon fará entrevista com um amigo nosso, médico urologista. Nós estamos no mês de novembro azul, então provavelmente vai aqui tirar algumas dúvidas sobre o câncer de próstata e tal, batendo um papo com o Dr. João Paulo, que será muito bem-vindo com a gente. Gi, obrigado pela presença mais uma vez. Acho que quem tiver interesse e quiser procurar nosso grupo da Saúde Verdade, estamos todos lá na TESF, na Policlínica, na rua Alexandre Dumas 629. Gisele está lá com a gente.
quiserem marcar uma consulta, vir tirar as dúvidas, nós vamos responder todos que a gente puder falar aqui. Vão vir falar com a gente aqui depois. Estamos à disposição. Gi, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo para vocês alguns mitos e informações que eu considero, não só eu como todos aqui consideram ser importantes. Eu espero ter contribuído para que vocês possam iniciar aí todo um processo. E eu só quero deixar um recado aqui, que você tenha uma alimentação equilibrada, mas que coma comida de verdade. Né, que não fique nessa neura de que, porque eu não posso comer isso ou aquilo. Entenda de que todo o processo ele é gradativo e você precisa, em principal, respeitar o seu corpo, tá? Então, respeite o seu corpo, entenda as suas necessidades, procure um profissional, que seja um nutricionista para te orientar, faça atividade física associada, que com certeza a sua vida ela se tornará muito melhor. Eu estou à disposição de vocês. As perguntas que foram colocadas aí nos comentários, assim que eu conseguir, a gente vai respondendo aí ao longo da semana, tá? Fiquem tranquilos, façam sim as suas perguntas, deixem aí. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente não cria um novo tema e vem aqui discutir com vocês. Estaremos à disposição. Obrigada, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente.